Uma doença que ataca os ovinos, principalmente nos períodos mais quentes, a verminose. A contaminação pode levar o animal à morte. João é capataz nesta propriedade de ovinos. São 168 ovelhas. Já perdeu as contas de quantas vezes viu o rebanho ser afetado pela verminose? Já tivemos várias vezes, sabe? É muito comum, né? É muito comum. O problema passou a ser identificado com facilidade. Ela fica muito magreirona, assim, muito fraca, né? A verminose é um dos principais problemas sanitários de ovinos no Brasil e no mundo. Ela pode causar anemia, fraqueza, queda na produção de lã, dificuldade de reprodução e até mesmo a morte dos animais. Da última vez, 4 ovelhas morreram por causa da verminose. Elas vão se contaminando na hora de pastar. O animal ingere as fezes com vermes de outro ovino. Por isso é importante prevenir. Quanto antes for feito o diagnóstico, mais fácil de contornar a situação. Pelos sintomas, é possível perceber qual ovelha está contaminada. Animais que começam a ficar para trás, começam a ficar fracos, a gente vê uma dificuldade de respirar, fica com a lã meio eriçada, né? E eventualmente com sintomas mais específicos, como a papeira, né? Um acúmulo de líquido debaixo do queixo do animal, e anemia. Mas a forma mais segura de diagnóstico é pelas fezes do animal. A gente coleta as fezes dos animais e manda para o laboratório. Esse é um pouquinho mais complicado, que demanda de ter um laboratório próximo, né? Mas é normalmente o mais eficiente, para a gente ver realmente se o rebanho está precisando ou não ser dosificado, né? Como é que está a condição de verminose do rebanho. O hemoncus é o mais comum entre os parasitas e costuma aparecer no verão. Nos meses mais quentes, a periodicidade de exames preventivos aumenta. A gente vai tentar fazer um controle maior quando a gente tem muito calor e umidade, mas principalmente no caso da ovelha, quando ela está no encarneiramento, quando ela está no acasalamento, né? No parto, que é o momento mais sensível dela, que ela fica mais fraca, e depois no desmame, né? Na hora que vai te separar o cordeiro, também é importante fazer uma dosificação. O veterinário também explica que é preciso ficar atento à aplicação dos vermífugos. Muitas ovelhas se tornam resistentes ao remédio, o que agrava o problema. No entanto, deixar de usar não é uma opção. A dosagem varia conforme o peso e há 2 formas de aplicação. Os vermes já estão resistentes à maioria dos produtos que a gente tem no mercado. Então essa questão de cuidar a dose, né? Saber o que funciona na propriedade, cuidar a dose específica. No caso dos vermífugos orais, a gente fazer um jejum anterior à dosificação, né? Auxilia também, potencializa o produto. Um programa para estimular o consumo de ovos no Rio Grande do Sul, o Ovos RS. Reveja agora uma entrevista com a veterinária Dione Carina Francisco. A intenção é promover e incentivar o consumo do produto, destacando a importância da proteína essencial em todas as etapas do desenvolvimento humano. Atualmente, o Rio Grande do Sul produz 2 bilhões e 500 milhões de ovos por ano, o equivalente a 8% da produção nacional. E para falar sobre o Ovos RS no AgroBand de hoje, Dione Carina Francisco, veterinária e coordenadora técnica do projeto. Bom dia. Bom dia, Lisemara. Bom, a gente vai falar sobre o tripé que vocês trabalham nesse projeto nas granjas, que é a biossegurança, a sanidade e a boa produção desses ovos. Como é que é feito esse trabalho? Esse grupo vai em loco nas granjas? Isso mesmo, Lisemara. Nós temos uma equipe, então, do projeto Ovos RS. Essa equipe é composta por veterinários e também por zootecnistas. Eles foram capacitados, então, por mim, que sou a coordenadora do projeto, mas também a gente teve palestras com os órgãos fiscalizadores, como o Ministério da Agricultura e também a Secretaria de Agricultura. Então, nós temos um documento de avaliação, na verdade, um checklist. Esse checklist, então, a nossa equipe leva até as granjas e, com isso, a gente vai pontuando quais são os itens conformes, então, em cada granja acompanhada. Em biossegurança, quais são os itens essenciais? Bom, nós temos já desde a entrada da granja que deve ser avaliada. Então, essa granja ela não pode permitir a entrada de qualquer pessoa, com vistas a que a gente não tenha a entrada de algum patógeno, então, nessa granja. Então, nós temos a questão das barreiras, a entrada dessa granja, nós temos a cobertura vegetal, que deve ser observada, também temos toda a questão de manejo de dados da produção, de vacinação das aves naqueles galpões que ainda são do tipo californiano, e também temos a questão do monitoramento para salmonela, por exemplo.
Aliás, salmonela é uma preocupação e cresce agora nos meses quentes. O que deve ser feito para evitar a ocorrência da salmonela? Bom, o primeiro passo que nós temos, então, é exatamente nas granjas, em que a gente tem esse cuidado, então, e esse monitoramento com relação à salmonela, e ela deve continuar, então, depois que esses ovos vão ao varejo. Então, o consumidor, ele precisa estar atento às formas de conservação e de uso dos ovos também. Então, por exemplo, o acondicionamento correto desses ovos em geladeira sempre. No supermercado, os pontos de venda, eles não ficam na geladeira, mas em casa devem ficar. Eles não ficam, a gente ainda não tem nenhuma legislação que determine a refrigeração dos ovos, mas é bom que o consumidor os guarde dessa maneira, porque a gente tem um ambiente em casa que é muito mais quente do que no supermercado. Se nós pensarmos o varejo, todo ele é climatizado, o que não vai acontecer em casa. Então, por exemplo, nós poderíamos ter esses ovos estando próximo a uma janela, então tendo contato com o sol, ou mesmo em temperaturas muito altas dentro dessa cozinha. Então, o interessante é que ele seja guardado refrigerado. E tem que lavar o ovo na hora de utilizar? De jeito nenhum. Os ovos, eles já vêm lavados, então, da indústria, e o consumidor deve apenas acondicioná-lo como ele comprou. E o que determina o ovo de casca branca e de casca amarela? Tem uma diferença no custo também de produção desse ovo, porque na hora de comprar o amarelo custa mais caro do que o branco. Isso, nós temos uma diferença, na verdade, com relação à casca, que depende da genética, da linhagem dessas aves. Então, nós temos aves que são brancas e, com isso, elas terão ovos de casca branca. E nós temos linhagens mais amarronzadas, nos quais a gente tem, então, os ovos vermelhos. Com relação ao custo do ovo, a gente tem um custo de produção maior com relação às galinhas que são de linhagens de ovos vermelhos. Quanto à alimentação, as galinhas caipiras que são criadas nos quintais, a campo, como a gente diz, ficam ciscando, elas têm um ovo normalmente com uma gema mais vermelhinha. Por quê? Bom, essa é uma predileção do consumidor, uma gema com uma coloração mais avermelhada. Na verdade, isso depende da alimentação da ave. É o milho que faz essa diferença? Um dos fatores é exatamente o milho, porque ele contém muitos carotenoides, mas nós já temos alguns instrumentos, então, nutricionais para que a gente consiga ter um ovo com uma gema mais amarela. É importante dizer que o ovo com gema mais amarela, ele é um atrativo visual. A gente não tem uma interferência nutricional nas características desses ovos. E hoje a gente vê ovo com ômega 3, com nutrientes diferentes. Como que acontece isso? Também é via alimentação dessas aves. A gente pode ter o acréscimo de alguns nutrientes, então, que são passados via alimentação dessas aves e que vão chegar até o ovo. E em relação ao mito do colesterol, o ovo, a gema mais vermelha, menos vermelha, contém mais colesterol ou não? O que tem de verdade? Na verdade, o ovo contém colesterol, como toda proteína de origem animal, e é importante dizer ao consumidor que o colesterol, ele é um nutriente importante para a nossa saúde também. É claro que não deve ser consumido em excesso como nenhum outro alimento, né? Mas esse nível de colesterol, ele não é determinado, por exemplo, pela cor. E um ovo equivale a um bifinho? Um ovo, ele é uma proteína de alto valor biológico, então nós estamos muito bem nutridos quando nós consumimos ovo. Com certeza ele é equivalente. Vamos sair do ovo e vamos entrar no frango, na ave. Muito se fala também do mito dos anabolizantes. Por que adquire tanto peso um frango em tão pouco tempo, num ciclo que vai de 42 a 45 dias para o abate já de uma ave adulta? Como eles ganham tanto peso? Bom, o consumidor acredito que tenha um pouco de receio com relação a esse peso ser atingido tão rapidamente, porque ele está muito distante do meio rural. Para quem trabalha no meio rural, já sabe que nós temos um tripé na avicultura, que é genética. Então, nós temos hoje linhagens que conseguem alcançar esse peso num tempo muito mais curto do que antigamente. Nós temos toda a questão do manejo e da sanidade também dessas aves.
vacinações, enfim, todos os cuidados que o produtor tem com essas aves. E o último tripé, assim como a gente tem na produção de ovos, é a questão exatamente da nutrição dessas aves. Uma alimentação turbinada. Isso, a gente vai ter uma alimentação conforme os requisitos dessas aves, conforme o passar do tempo. Muito obrigada. A Dione Carina Francisco, que é a veterinária coordenadora técnica do projeto Ovos RS, que está na segunda etapa. Para você que está no litoral norte gaúcho, uma dica. É possível comprar hortifruti-granjeiros fresquinhos e com um valor bem acessível. Em Tramandaí, as feiras do produtor são realizadas em 4 pontos da cidade. Morador de Porto Alegre, passando férias em Tramandaí, seu Afonso não deixa o hábito de lado no verão e ainda conta com a ajuda das netas para dar conta das compras. É melhor do que no mercado, aí tem que pegar o carro, ir no mercado, chegar lá. Às vezes a gente tem que pegar coisas que a gente nem sempre é as que a gente quer. Aqui a gente tem a opção de escolher, tem de tudo aí. E a Daniela nunca nega o pedido de ajuda do vô. A gente gosta de ajudar o vô, sempre quando a gente passeia com o vô, a gente ajuda um pouco. Produtos frescos e bons preços são os principais atrativos. Mas mesmo quem não tem o costume de ir à feira na cidade adquire gosto pelo programa matinal quando chega na praia, quando geralmente tem mais tempo. Caso da Raquel, o carrinho para carregar os produtos nem volta para Sapiranga, onde ela vive. Fica guardado na residência do litoral. É daqui da praia mesmo. Fica aí, toda enferrujada, é esse aí mesmo. Nos dias mais movimentados do verão, a feira chega a duplicar de tamanho, recebendo produtores de todo o litoral norte, que multiplicam também o faturamento. Vilmar e a família produzem em Barro do Ouro, em Maquiné, aqui no litoral norte. Presença constante nas feiras da região, ele conta que nesta época o movimento cresce bastante. O faturamento triplica mais, aumenta bastante, né? Que no inverno é mais fraco aí. É só o pessoal daqui do lugar e agora no verão vem todo mundo, né? Nós temos os mercados, mas a tradição das feiras, que o pessoal tem o costume já nas cidades, nós tentamos trazer para o litoral, né? Ampliando o número de feirantes para essa temporada. Mas mesmo relaxando ao fazer as compras bem pertinho do mar, é bom ficar atento. Produtos de origem animal precisam estar dentro das normas. O pessoal sempre procurar ver a origem do produto, né? Ver a origem do produto, para buscar o rótulo do produto, ver o produto, onde veio o produto, a validade do produto, né? Queijos, por exemplo, precisam de cuidados especiais. Ele vem dentro do balcão refrigerado, né? Vem numa caminhonete refrigerada, a gente coloca ali e faz o atendimento direto ao público. A hora que terminar o produto, a caminhonete volta aqui e recolhe. Veterana nas feiras, a dona Ana Maria conta que com o tempo fica fácil acertar nas escolhas. Olhando a gente já vê o que é de boa qualidade. O olho treinado já? Sim, com toda essa idade já deu para aprender alguma coisa, né? Já a pequena Daniela só quer mesmo carregar as sacolas e ganhar uns mimos por causa da ajudinha. Quando eu peço para ele comprar uva, ele compra. Quando eu peço para ele comprar abacaxi, ele compra. Melancia, ele compra. Aí fica fácil de ajudar o avô, né? Uhum. O Agroband fica por aqui. A gente se vê no sábado que vem, às 7h30 da manhã. Uma ótima semana e até lá!